Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre contos, sinais de pontuação. Vamos lá? Bom, quero saber de você, se você sabe qual a função dos sinais de pontuação dentro do texto. Será que é fácil sabermos a função de cada sinal de pontuação utilizado? Nem sempre, né, professor? Às vezes é muito complexo isso. Mas é importante sabermos pelo menos a maioria deles, certo? Quando se usa-se o ponto de interrogação, ponto de exclamação, né? Todos esses sinais, eles têm uma finalidade dentro do texto, ponto final e assim por diante, tá? Você sabe reconhecer os efeitos de sentido provocados nos textos pelo uso dos sinais de pontuação? Claro que cada sinal de pontuação ele vai ter um efeito de sentido, certo? Talvez de dúvida, certo? Dúvida. Pode ser de afirmação, pode ser de pensar, né? Um momento ali de pensamento, busca pelo pensamento, talvez ali as reticências, enfim, pode ter qualquer sinal de pontuação com várias finalidades, né? Um único sinal de pontuação ele pode ter várias finalidades, não uma só. Certo? É o que nós vamos procurar entender então mais adiante. Vamos lá? Vamos fazer a leitura então de um conto. Acompanhe comigo. Chama-se Pontos de Vista. Olha lá. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que vocês estava falando. Então, observaram aqui, olha que legal, né? Esse comportamento, então, dos sinais de pontuação é muito interessante dentro do texto. Claro que nem toda hora nós vamos ficar pensando, por que será que foi utilizado esse sinal? Ou por que foi utilizado outro? Mas em alguns momentos, em algumas questões, nós vamos ter sim que analisar essa questão de linguagem, né? Empregada, essa parte gramatical, né, estrutural dentro do texto também. Não só o conteúdo, né, do assunto do texto, claro, certo? Vamos pensar um pouquinho então, certo? Olha lá, em que lugar se passa a história? Será que é em um jornal? Será que é no livro de matemática? Será que é em uma carta ou é dentro do livro de português? Você prestou atenção no que eu li anteriormente? Claro que foi em um livro de português, certo? Então a discussão começa logo ali dentro do livro de português. Beleza? Vamos pensar então mais um pouquinho. Reler o trecho. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Então, por qual motivo a vírgula reclama para estar no texto? Segundo ela, um erro. Que erro será que é esse? Vamos ver? Olha lá. Então, ela reclama justamente porque quando iniciamos uma oração que marca tempo, a gramática prescritiva recomenda o uso facultativo. O que é facultativo? É uma escolha, né? Não é obrigatório. Então, ou seja, pode haver ou não o uso ali, certo? Perfeito? Vamos ver então para que serve o ponto de exclamação. Olha lá, é usado para indicar a frase, né? Ali uma admiração dentro da frase, medo e outros sentimentos. Por exemplo, estamos todos a serviço da boa escrita. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. E os dois pontos, para que ele pode ser utilizado? Certo? Pode apresentar uma enumeração, uma lista e outras coisas, certo? Exemplo, fui ao mercado e comprei. 2 pontos, frutas, verduras, álcool e carne. Ou ainda pode apresentar a fala de um personagem na sequência. Disse o ponto de exclamação, 2 pontos. Estamos todos a serviço da boa escrita, certo?
Então, nesse vídeo falamos sobre conto, sinais de pontuação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.